A paz de Cristo, o amor de Maria, amado irmão, presta atenção. Hoje, sábado, 28 de janeiro de 2023. É aí, o mês acabando, abençoado por Deus. Hoje é dia de um grande santo e doutor da igreja, São Tomás de Aquino. Homem santo, gente, que ele rogue por nós, rogue pela nossa sabedoria, rogue pela nossa fidelidade a Deus, à Santa Igreja, aos santos sacramentos, a uma vida de santidade. Que ele rogue por nós, a Deus. Amém. Seja um grande intercessor seu. Procure hoje sobre ele, você vai ficar impressionado. Inclusive, tem até o filme dele no YouTube, viu? Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, até o nosso respirar, que tudo venha de Deus e volte para Ele. Amém. Primeira leitura, a leitura de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 2, de 8 a 19. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os cordeiros da mesma promessa. Os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparáveis às estrelas do céu e inumerável como as areias da praia do mar. Todos estes morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e imigrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrarem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles ao ser chamado seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, e ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem o poder até de ressuscitar os mortos. Assim recuperou o filho, o que é também um sim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então é a fé, né, gente? Nossa, como tá vindo essa palavra, né, que é tão forte. Ela é assim, a fé, ela é como a Eucaristia é o centro da igreja. A fé, ela é o centro da oração, né? Você precisa, para você chegar uma caminhada de oração permanente, né, fiel à oração, com certeza através dessa escada da fé, né? É uma corrente que passa, igual o terço, né? Você vai caminhando diariamente, aumentando a sua fé. E sem fé, minha gente, como que uma pessoa vive, né? Eu não viveria jamais, eu não queria viver jamais se eu não fosse cristã, nem se eu não tivesse fé, meu Deus. Eu preferia nem ter vindo ao mundo, só se Deus quisesse muito. Mas é muita graça de Deus nós vivenciarmos pela fé. E foi assim, desde o começo, lá do nosso patriarca, lá Abraão primeiro, né? Que deixou a família dele. Antigamente, os homens, né? Eles ficavam morando com os pais, né? E as mulheres que deixavam a casa dos pais ficavam morando. Então, ficavam assim, casas assim, com vários filhos homens e suas esposas. Então, Abraão já era casado há muito tempo. Era Abrão e Sarai antes, né? Já era casado há muito tempo e não tinha filhos. Até então que ele teve um filho com uma concubina, a pedido de Sara. Mas não era, né? Ismael. E Ismael não era o filho da herança. Porque o filho da herança, que era o nosso pai, né? Seria Isaque, que era o filho com Sara. Então, quando muda o nome, né? Deus muda o nome de Abrão para Abraão.
e de Saraí para Sara, e ela engravida e tem Isaac. Quando Isaac chega, Deus pede uma prova para Abraão para oferecer como sacrifício Isaac. E Abraão, mesmo sofrendo, não pensa duas vezes e vai lá sacrificar o filho Isaac, esse filho da promessa. Mas Deus não aceita esse sacrifício. Ele dá um cordeiro e deixa Isaac vivo. E aí depois Isaac tem Jacó, né? Jacó e Esaú, que eram gêmeos da Rebeca. Aí Jacó tira a primogenitura de Esaú, porque Esaú dá para ele, na realidade, por um prato de ervilha de lentilha. E aí Jacó casa com Lia, e depois de 7 anos com Raquel, porque ele vai trabalhar na casa de Labão, que é um tio dele, né? E essas eram primas, porque antigamente era assim, gente. Mas aí ele casa com as duas, aí tem os 12 filhos, né? Que são as 12 tribos de Israel, ele tem. E aí começa esse nosso patriarcado aí, né? Com as 12 tribos de Israel. Aí vem depois Moisés, né? Que esse povo vai ser aprisionado, porque começa a adorar falsos deuses. E aí ele é aprisionado no Egito. Aí Moisés, lembra? Nasce, né, do povo hebreu. Ele é criado, jogado no rio. É chamado de Moisés pela filha do faraó, porque é tirado das águas. É criado lá, mas um belo dia, quando matam um hebreu, ele se sente muito atormentado. E ele, um egípcio, ele machuca um hebreu, ele vai e mata esse egípcio e foge. Aí ele foge para o deserto, né? E ele casa lá, mas depois Deus chama ele e ele volta para libertar esse povo em nome de Deus. Aí tem aquelas 10 pragas até o faraó, né, liberar eles. Eles liberam, eles passam o mar, lembra? Abre, né, o Rio Jordão, né, o Mar Morto que ele abre, né, vai, bate, abre o mar em dois, eles passam, aí depois vem, né, e ele libera o povo, e esse povo fica durante esse monte de tempo lá, né, para achar essa terra prometida. A fé deles ainda não estava o suficiente, pronto, e Moisés anda 40 anos. Chega a não ver a terra prometida, que já é, né, o sucessor dele, de Moisés, que vê, né, a terra prometida dele, que é Josué. Josué consegue a terra prometida, divide a terra para as 12 tribos. Na realidade, os filhos de José, me esqueci de falar de José do Egito, né, que é um dos filhos de Jacó, que como era o filho querido, que era o filho de Raquel junto com Benjamim, ele é aprisionado. Ele é vendido como escravo, mas depois ele se supera e vira como se fosse o administrador geral lá do Egito, né? E ele salva ali a família dele de uma fome terrível, das 7 pragas que houve no Egito. A família de Jacó. Só fazer um parênteses, que eu me esqueci de dizer do Egito. E aí depois começam os profetas, e depois os reis. Aí vem o rei Davi, né, que foi um grande rei segundo o coração de Deus, né? Primeiro o rei Saul, depois o rei Davi, depois Salomão. Aí depois divide em 2 reinos, do norte e do sul. E aí começa uma divisão, reinados, fidelidade, né? Adoração a falsos deuses, infidelidade a Deus, até que vem a nova aliança, que é Jesus, né? Que nasce, né, segundo o profeta Isaías, de uma virgem, né? Uma virgem concebe a graça de ser mãe do Filho de Deus. E assim vem a nossa verdadeira restauração e salvação, gente. E assim fomos salvos da graça de Deus. Então, essa fé vem dessa história toda, gente. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Hoje o responsório é segundo, olha, São Lucas, capítulo 1, versículos 69 ao 70. Bendito seja Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou. Fez-o de um poderoso Salvador da casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas, desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia para nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento de Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias, viu? E assim
Deus faz essa história de amor, gente. E olha, eu vou falar um negócio. Essa história toda aí, esses séculos aí, gente, tudo por amor a nós. Deus é perfeito. Santo Evangelho, segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Deus, o mundo tanto amou, que deu seu próprio Filho, para que todo o que crer nele encontre a vida eterna. Você crê em Jesus? Sim? Diga, sim, Cris, eu creio. Diga para Deus, para mim eu não preciso saber de nada não, gente. Diga sim para Deus, eu creio que Jesus é o seu Filho, que ele veio ao mundo, morreu, ressuscitou, está vivo do lado direito de Deus Pai. Está vivo no sacrário aqui na minha paróquia. Deus está vivo, graças e louvores se a todo e qualquer momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento em todos os sacrários de toda essa terra, dê até lá no céu. Amém. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem? Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou, ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabe quem é? É Jesus, é o meu Senhor, é o seu Senhor, é Ele, é Jesus. Tudo obedece a Ele, gente. Tudo obedece a Ele, né? O nosso amor, ele precisa, né, ser rendido a Ele. Porque, gente, isso aqui tudo vai passar, né? Todas essas coisas perecíveis, pagas, esses desejos, essas lutas mundanas, tudo vai passar. Na realidade, só Deus que não passa. Só a palavra de Deus que não passa. Só o amor de Deus é que não passa. E eu quero que você sinta esse amor no seu coração agora. Feche seus olhos. Nunca mais fechamos os olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste sábado, nós viemos te pedir, por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Nossa Senhora, do glorioso São José e do nosso menino Jesus adorado, que o Senhor abençoe as nossas famílias, os nossos casamentos, as famílias e os casamentos do mundo inteiro. Blinda-nos, Senhor, com teu amor. Guarda-nos como meninos e meninas dos teus olhos, como os bens mais preciosos que o Senhor tem. Guarda-nos, livra-nos dos perigos do corpo e da alma, todos os nossos. Te entregamos tudo, Senhor. Te adoramos e te bendizemos. Cuida do Presta Atenção, Senhor. Cuida de todos nós. Beijo, Senhor. Te adoro. Beijo, amores. Estaremos sempre aqui, ó, no Presta Atenção, rezando, lendo a palavra de Deus, conversando, falando da história da Bíblia, contando aí da criação dos filhos e assim chegando no céu bem gentinho, ó. Beijo da Cris. Estaremos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. Céu é lindo. Quero ele já. Sabe aonde? Seu coração. Beijo da Cris.